dar a mesma solução para o mesmo problema de forma diferente. Mas sim resolver o mesmo problema de forma diferente, né? A gente não vai se tornar uma empresa orientada a dados se não tiver uma cultura de dados presente em toda a organização. Isso aí vai morrer. O que o Circo du Soleil tem de inovador relacionado com tecnologia? Praticamente nada. Mas eles criaram alguma coisa assim. O que existe hoje, o que dentro do que existe, o que gera valor, eu vou ampliar. Em vez de eu chegar e falar assim, galera, quem tem uma ideia para resolver um problema, quem tem um problema para eu trazer uma ideia. E aí o jogo vira. Servir de ferramenta, né, que eu falei ali, para as áreas de inovação. Né? Não levar tecnologia só por tecnologia. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio desse podcast que a gente usa como desculpa tomar cerveja, Fabinho. É isso aí. PPT não compila. PPT não compila. É recheado de inovação isso, né? É. Podcast recheado a cerveja. Cerveja não é exatamente uma inovação, mas um podcast de tecnologia que fala sobre inovação tomando cerveja é sim uma inovação. E hoje a nossa pauta é essa, inovação. E nós estamos aqui hoje com os nossos amigos da Seguros Unimed para falar disso. Aqui do meu lado direito está o meu co-host. Chique. Está paramentado, devidamente paramentado, né? Para meu co-host sobre assuntos de negócio, inovação, Fábio Martinelli. E dúvidas e curiosidade. E dúvidas tecnológicas. Legal. Dá um oi para a galera aí, Fabinho. Pessoal, obrigado. É um prazer novamente estar aqui. Prazer, Fábio. Prazer, Marcelo, estar compartilhando isso com vocês. Aqui no lado noroeste, é isso? Noroeste? Sei lá, minha bússola não é muito boa. Tá aí, Marcelo Ribeiro da VM Bears, obrigado novamente. Você que já é da casa. Pô, eu quero uma camisa dessa daí, Well. Posso? Então você tem uma? Você tem uma já? Já tenho. Quer Era só pra fazer um merchan, pô. Ó, prazer, obrigado por ter chamado a gente de novo aqui. Vamos aproveitar bastante essa noite aqui para aprender bastante sobre inovação, né? Sobre esse processo de transformação das empresas. Né? Agradeço muito. Obrigado a vocês. Você é da casa. E aqui o nosso convidado, Fábio Nogue, que é Head de Inovação na Seguros Unimed e também é host do podcast Stormia Talks, onde ele fala com algumas startups e processos de inovação. E você encontra aqui na descrição o endereço e os contatos do podcast Storm Talks. Fábio, obrigado pela presença, cara. Olá a todos os ouvintes, Wellington, Fábio, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou seguidor e admirador aí do PPT Não Compila. Uma alegria realmente aprender junto com vocês. Obrigado. Nós que vamos aprender hoje aqui sobre esse dia a dia de inovação e vamos ter aqui em breve um convidado ilustre também, que é o Fontinhas. Daqui a pouco vocês vão conhecer ele aqui. Então segue com a gente, vamos falar de inovação. Bora! Já fiquei curioso, Fábio, de cara para entender como é que você saiu da odontologia para o mundo de inovação passando por aula de química. Então, eu queria começar, dar um overview da tua trajetória e como você veio parar nesse mundo de inovação. Bom, Wellington, comecei, né, em 93, eu prestei o vestibular para odontologia e aconteceu um fato bem interessante. Eu nunca fui um bom aluno, né? Então, inclusive, eu repeti a 7ª série, né? Não pode ser. Eu nunca vi um japonês repetir. Eu repeti, meu amigo. Não, cara, impossível. Repeti, essa história de... passava de conselho, era daqueles que eram bem vagais, tá? E ia na psicóloga da escola, tinha essas histórias aí, né? E na época do colegial, chamava colegial aquela época, agora ensino médio. Isso. Eu comecei a estudar, comecei a me tocar, porque o meu pai tinha perdido o emprego na ocasião. E aí eu falei, não, preciso tomar um jeito na minha vida. E aí eu estudei, o primeiro vestibular que eu prestei, aliás, no 3º ano, foi para a medicina. Passei na primeira fase, mas foi um processo de aprendizagem, porque eu não sabia estudar, eu comecei a aprender a estudar. E aí eu comecei a estudar, entrei no cursinho, comecei a estudar novamente. Só que no meio do cursinho eu dei uma pivotada. Eu falei, não, acho que não é bem medicina que eu quero.
eu não tinha muita certeza, mas eu estava estudando lá para a parte de biológicas, né? E no final eu decidi prestar para odontologia. E quando saiu o resultado, né, da FUVEST, eu tinha passado nas 3 públicas, tanto a USP, quanto a Unesp, quanto a Unicamp. E um tempo depois, eu recebi uma ligação em casa, e a revista Veja. Falou, nossa, a gente viu aqui, né, você sabe que você passou em primeiro lugar no vestibular de odontologia? Caraca, velho. E aí, De mau aluno, tá vendo? Humilde. Olha só. Foi péssimo aluno, passa em primeiro lugar. Você imagina, né? Se ele fosse bom. Pois é. Mas- Tá vendo como não tava errado a história do japonês que não quer repetir o dia? O cara foi lá e resolveu passar em primeiro depois. Mas isso é interessante. Então, fui a capa da Vejinha São Paulo, junto com os primeiros lugares de medicina, arquitetura, engenharia e tudo mais. Então, esse foi um primeiro ponto que foi importante, porque, sinceramente, eu me achava burro. Né? Porque tinha todo aquele histórico lá. Eu sentia que eu tinha uma dificuldade de estudar. Foi nesse processo. O cursinho, para mim, foi fundamental, porque, de certa maneira, ele me fez ganhar autoconfiança. E aí eu entrei em odontologia. Estando em odontologia, estava lá estudando e tudo mais, aí voltou aquela alma vagal, né? Então, saía das aulas. Na faculdade, se você é vagal na faculdade, você tá fazendo faculdade do jeito certo, né? Porque é assim, né, que a gente faz faculdade. Se você tirar uma nota muito mais alta, na verdade você gastou energia à toa, né? Isso, exatamente. Então, Né? É aquele histórico, né? Você começa comprando material escolar na pré-escola, aí no fundamental você compra um pouquinho menos, na 5ª, 8ª série ali você tem 2 ou 3 cadernos, na faculdade você tá andando com a caneta no bolso e um bloco de notas e um copo de cerveja, né, na mão. Basicamente assim. Pois é, e aí E, novamente, durante a faculdade de odontologia, eu tive uma inquietação também. Eu comecei a perceber que aquele contexto, né? Mas o paciente num consultório e tudo mais, falei, cara, será que é isso que eu quero para mim mesmo? E aí eu sempre tive durante essa época do cursinho, eu tinha essa experiência de o pessoal, como eu começava a ir bem nos simulados, o pessoal me pedia para ensinar as coisas. E eu tinha um prazer em ensinar. Então eu cheguei, comecei a pensar, vou trabalhar como plantonista. E eu comecei a trabalhar como plantonista no Anglo, na parte de biologia. Aí depois comecei a dar plantão de matemática, de química, tudo mais. E aquilo ficou adormecido lá. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em clínica, não estava satisfeito, tinha essa inquietação. Aí eu fui fazer licenciatura em química. E aí eu comecei a trabalhar dando aula de química em colégio, em cursinho e aí por diante. Então fiquei eu dividia o tempo entre odontologia de manhã, não, aliás, o contrário. De manhã eu dava aulas de química em colégio, cursinho, e à tarde eu atendia no consultório. Novamente vem a inquietação. E ela fala assim, poxa, mas eu dou aula de química todo ano, aquela mesma história, a mesma piadinha, é tudo igual, né? E eu falei assim, cara, eu acho que eu gostaria de continuar dando aula, mas eu quero fazer pesquisa. Então fui fazer mestrado dentro da odontologia e eu fui trabalhar numa dissertação na parte de ensino à distância com odontologia legal. E aquilo lá foi na época lá de 2010, mais ou menos. Então, quando não se falava muito de ensino à distância, né? Então, eu tive essa experiência e, aliás, 2010 não, desculpa, em torno de 2005, foi até anterior. Mas eu já comecei a ter algum contato com tecnologia, eu mesmo criei lá o site, fiz uma experiência lá, digamos assim, de ensino à distância, né? Então foi um processo assim que me criou essa inquietação. E logo depois eu fui chamado para trabalhar numa operadora, que foi a primeira operadora, que foi a Odontoprev. Então foi assim que eu entrei no mercado, digamos assim, de saúde suplementar. Foi aí que você foi dragado pro mundo de seguros e saúde. Exato. É um buraco negro. Exato. Puxa. Chama e você fica naquele enclausurado lá, né? E eu trabalhei muitos anos na Odontoprev, trabalhei em torno de mais de 5 anos lá. Comecei como auditor odontológico, então fazia avaliação de guias, de tratamentos.
Depois, lá dentro mesmo, eu participei de um processo interno que eu fui para a área comercial. Na área comercial, eu fazia desenho de produtos, desenvolvimento de produtos, então comecei a trabalhar com a parte de regulação, ONS, registro de produto, composição de produto. Era na época que a Odontoprev ia lançar o produto pessoa física, então comecei a estudar também um pouquinho, e eu fui estudar, fazer uma pós de gestão atuarial. Eu fui estudar atuária, então o dentista que fez química, que foi estudar atuária. E aí eu comecei a estudar a parte atuarial. Durante a minha pós, eu conheci um superintendente da MetLife, um superintendente atuarial, e era a época que a MetLife estava fazendo aquisição de uma operadora odontológica, e aí eu fui chamado para trabalhar lá, primeiramente na área atuarial. E aí depois, lá na MetLife, eu acabei assumindo várias áreas, assumi uma superintendência, e eu comecei a trabalhar em várias frentes. Mais recentemente, né, há cerca de pouco mais de 6 anos, eu fui chamado para trabalhar na Unimed, como head do produto odontológico. E a Unimed, a Seguros Unimed, ela trabalha com 5 ramos de negócio. Seguro-saúde, previdência, ramos alimentares, vida e planos odontológicos. E naquela ocasião, a gente tinha cerca de 300 mil vidas. 7 anos que não tinham resultado positivo. Desde a aquisição, ela não tinha gerado resultado positivo, e eu fui com essa missão de reverter o negócio. Em 1 ano a gente conseguiu reverter, então a gente começou a gerar lucro, né? lucro operacional mesmo. E aí, hoje, passados 6 anos e meio, estamos chegando aí, provavelmente daqui 1 ou 2 meses, estamos chegando a 1 milhão de vidas assistidas. Então, a gente teve um crescimento significativo e com resultado operacional consistente. Fábio, deixa eu pedir para você dar um zoom nessa parte para você continuar. Claro. Porque acho que essa parte é a mais instigante aqui para a nossa pauta de inovação. Você iniciou lá como head da vertical de odonto, né? Sim. E como foi essa transição de passar para a head de inovação? E como é a visão corporativa do que é inovação? É o cara que chega lá de skate, com cabelo verde, quer fazer as coisas tudo diferente. Como foi essa transição e como o mercado vê hoje os objetivos de uma área de inovação? Pra você detalhar melhor esse trecho da tua trajetória e já trazer esses conceitos para os nossos ouvintes. Legal, Wellington. Há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, o Wilson Leal, que é o nosso atual diretor executivo de tecnologia, inovação e novos negócios, está com ele a parte comercial, produtos, marketing e tudo mais. Ele entrou lá como superintendente de tecnologia. E eu fui tendo uma interação muito forte com ele. A gente estava conduzindo alguns projetos, e muitos projetos em odontologia que eram inovadores. Inclusive, um desses projetos que nós conduzimos, e aí eu vou falar mais para frente, eu falo um pouquinho dele, ele ganhou o prêmio de primeiro lugar entre as 100 mais inovadoras no uso de TI. Então, o projeto de odontologia ficou na frente de gigantes. E aí, à medida que ele foi vendo os projetos que eu desenvolvia na área de odontologia, ele falou, poxa, esse cara aqui tem uma visão diferenciada em relação a novos modelos de negócio, em termos de criação, e ele fez um convite. Logo depois ele assumiu essa diretoria executiva, e numa conversa ele falou, me chama de Nogue, pelo sobrenome, né? Falou, Nogue, cara, que tal você vir trabalhar comigo aí numa frente de inovação? E aí eu vou contar um pouquinho da história de inovação da Seguros Unimed para vocês entenderem o contexto. Em 2017, a Seguros Unimed iniciou um projeto chamado Go Digital. Qual que era a visão da Seguros Unimed naquela ocasião? Era justamente a necessidade da transformação digital. E como a Seguros Unimed trabalha com vários ramos diferentes, como eu comentei, como se conectavam aqueles ramos distintos, né? E como que a gente poderia trazer uma proposição integrada de solução para os nossos clientes da Seguros Unimed. Então, começou esse projeto Go Digital, onde foi feita uma releitura, foi com a LiveWork na ocasião.
em que foram entrevistados os diversos stakeholders, né? Então, foram entrevistados usuários, clientes, foram entrevistados prestadores, médicos, dentistas, corretores, todos aqueles que tinham alguma relação com o ecossistema. E a partir daí foram constituídas diversas mandalas que traziam toda a experiência e os pontos de atrito e de atenção na jornada de cada um desses usuários. Com base na experiência dessas entidades. Com base na experiência do deles. relacionamento dentro do ecossistema de seguros da Unimed. Exato. Foi feita a entrevista, então, na linha da jornada, né, de experiência de cada produto, e vocês imaginam como é complexo, porque são 5 ramos, e 5 ramos diferentes. E aí o que se chegou? Numa visão de saúde de uma maneira integral, onde tem a parte da saúde física, onde tem a parte da saúde mental, onde a saúde financeira ela é relevante para a qualidade de vida do indivíduo. Então, basicamente, as 2 frentes de atuação seria em segurança financeira e saúde física, mental, espiritual e por diante. E como tornar esse projeto concreto e tangibilizar ele para o usuário final? E aí foi iniciado um projeto chamado o Super App, é o Super App da Seguros Unimed. Nesse Super App, você tem basicamente uma solução completa envolvendo todas as soluções. Então, quando você entra no aplicativo, você consegue verificar o seu saldo de previdência, consegue fazer aportes se necessário, consegue verificar sua apólice de vida, seguro-saúde, as funcionalidades do seguro-saúde, plano odontológico, tudo de uma forma integrada e com as diversas funcionalidades. Então, tem lá uma parte inteira de bem-estar, que é feita com a da Cadu, que é uma referência mundial na parte de bem-estar. Então, você pode conectar com wearables, fazer todo o acompanhamento para avaliar. Tem os fornecedores de serviços lá dentro do Super App, teleorientação, tanto saúde quanto odonto. Então, você tem todo esse portfólio de soluções de uma forma integrada, que foi a maneira como a gente encontrou. E mais do que isso, essa solução ela não está fechada somente para Seguros Unimed. Por quê? Vocês imaginam que um dos principais canais de vendas, de distribuição das seguros, são as próprias Unimeds, que têm o seu produto de saúde, mas que querem complementar o portfólio com nossos seguros, né? Então, a gente trabalha muito, por exemplo, com seguro de responsabilidade profissional, seguro de vida e por diante, e você tem a possibilidade de fazer contratação pelo Super App. Então, aquela solução do Super App, ela é oferecida white label para a Unimed que é essa solução. Então, a gente fornece essa solução e, ao mesmo tempo, se torna um veículo para venda de seguros. Então, a gente reforça o nosso posicionamento de marca e também consegue fazer a venda dos seguros por meio do aplicativo. Então, olhando para a experiência do cliente na ponta e das entidades envolvidas nesse ecossistemas, vocês identificaram quais daquelas necessidades ali de saúde plena do indivíduo, nesse estudo que vocês fizeram como que eu posso dizer, de saúde total, né, de bem-estar, quais produtos ali vocês poderiam contribuir de alguma forma? Saúde, odontologia? Quase que integrada, né? Uma saúde integrada. Isso. E aí criaram esse Super App que une todas essas verticais, mas olhando para a experiência do indivíduo e não para a experiência da cadeia de negócio. Porque geralmente as empresas têm essa visão meio umbilical, né, Fábio, de olhar para suas cadeias de negócio, né? Então, eu tenho o meu produto de saúde, tenho o meu produto financeiro, tenho o meu produto X, eu faço um aplicativo para cada um e o cara que se vire com a experiência. Exato, uma visão produto-cêntrica, né? A gente está falando uma proposição que partiu realmente de um mapeamento da jornada do usuário, ok? Foco no usuário. Exato. Mas aí eu falei, não falei do meu processo de pivotagem aí, né? Então, esse processo começou em 2017.
em 2019, 2020, o Super App ele foi lançado e ele já está, de certa maneira, já tem uma quantidade muito significativa de usuários. Já tem mais de 13 Unimeds que utilizam essa solução também, ou estão em processo de colocar essa solução também. Só que tudo partiu do Stormia, que é essa célula de inovação, que vem do Storm com IA, da tempestade, de toda essa questão da mudança, do movimento. Só que ela tinha uma visão muito... ela era feita basicamente com equipes externas. Então era uma equipe mista, parte de consultores, parte de desenvolvedores de fora da Seguros Unimed e algumas pessoas da Seguros Unimed que participavam nessa célula. Então ela tinha uma formatação híbrida. E foi extremamente bem sucedido. O Super App ele ganhou vários prêmios, ela foi conhecida também, ganhou o prêmio da IT Media também como uma solução inovadora. E aí, quando o Wilson ele inicia, ele faz todo um processo de trabalho também dentro de casa, da gente conseguir ajustar as demandas tecnológicas para dentro mesmo, para as áreas. E nessa proposição, ele me chama muito mais para trabalhar junto internamente para que essa inovação se torne acessível para todos. Então, a inovação com essa visão de democratização, de letramento, de acesso. Então, a gente começa a trabalhar muito mais nessa proposição. Essa formatação ela é mais recente. Então, ela iniciou dessa visão do Wilson, e o Wilson ele tem esse background forte de TI, mas ele entende sim que a inovação ela tem que gerar valor para o negócio. Por isso que ele faz o convite para uma pessoa de negócios, que ele entendeu que tem essa inquietação, tem essa vontade de fazer as coisas de um modo diferente e de gerar valor para que a gente possa trabalhar dentro da promoção de cultura dentro da organização. Então, basicamente, isso aí, a gente está esse trabalho iniciou, ainda não fez um ano nessa nova formatação, né? Então, temos o Thiago, que está aqui nos assistindo também, né? O Thiago Fontinhas, que faz parte da célula de inovação, muito focado nessa visão de discovery, de identificar, né, de trabalhar com os times para realmente identificar o problema real, fazer as perguntas certas, né? Fontinhas que vai dar um oi pra gente daqui a pouco. Vai dar um oi daqui a pouco. A voz de Deus, dá um oi aí, Fontinhas de longe. Vamos trazer o Fontes já para cá. E temos a Esther, que é uma outra pessoa mais focada em delivery. Então a gente entende que faz um time muito coeso nesse sentido, um time enxuto, não com uma visão de uma área de inovação, mas com uma visão de facilitação. Porque a gente entende, sim, a gente tenta promover a todo tempo que a inovação ela tem que surgir de cada colaborador, ela tem que estar presente em cada área. E é nessa proposição que a gente vem trabalhando. Cara, eu gosto muito quando ouço essas histórias de sucesso sobre inovação, porque há muitos anos já trabalhando na tecnologia, muitas empresas, elas delegam, não vou falar delegam, mas delargam a responsabilidade de inovar totalmente para a área de tecnologia. Então, a área de tecnologia, porque ela é antenada, ela é moderninha, etc., ela precisa trazer inovação. E, tipicamente, isso fica desconectado da área de negócio, né? Então, não é incomum, você que está nos ouvindo aí já deve ter presenciado isso na empresa que você atua, no local onde você trabalha. O cara está super empolgado ali porque ele é um arquiteto de desenvolvimento, ou ele é um desenvolvedor, ou ele é até um manager ali da área de desenvolvimento, e ele vê um potencial numa nova tecnologia, ele quer trazer aquela nova tecnologia para dentro da empresa, e aí ele chega para o negócio e falou: Fabinho, olha que legal, cara, essa tecnologia, que bacana que agora a gente pode fazer. Olha que da hora o ChatGPT. Tá vendo o ChatGPT como é legal? E quer encaixar algo onde não faz sentido algum. Isso. E aí você quer trazer a tecnologia sem um contexto de negócio e sem um retorno de negócio, né?
E eu gosto muito desse modelo de inovação, que eu acredito muito que é assim que as coisas precisam acontecer, né? E algumas pessoas ficam chateadas comigo quando eu falo que a tecnologia é commodity e ela é um habilitador de negócio, né? Simplesmente. A inovação precisa partir do negócio, né? Se o negócio não gera uma necessidade inovadora para que eu integre o ChatGPT dentro do meu processo e gere um retorno de negócio, cara, é só eu tô trocando o pneu por um pneu mais moderno, né? Então, esse modelo de ser tracionado primeiro dentro dos cases de negócio, de inovação, e a tecnologia vira reboque como um building block para que a inovação aconteça, para mim é um modelo que funciona super, cara. É o inverso do que a gente costuma ver nas empresas mais tradicionais, sem essa visão de transformação digital de fato, né? Porque vamos inovar, beleza, vamos inovar, agora vamos fazer um negócio diferente de tecnologia. Não é bem por aí, né, Fábio? Sim, exatamente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, que acompanha as tendências, mas eu não sou uma pessoa de tecnologia, né? Então, o que a gente vem tentando trabalhar, mesmo o Thiago, né, o Fontinhas, ele também não é uma pessoa tech, né? Ele é uma pessoa que tem essa habilidade de fazer esse processo de identificação do problema, de encontrar soluções, de trabalhar, sobretudo, de uma forma coletiva. E eu acho que esse que tem sido o grande desafio, como que a gente vem trabalhando dentro dessa proposição. Não, uma solução nova, outras empresas trabalham dessa forma também, né? A gente constituiu embaixadores de inovação, que a gente chama de Stormers, né? Em alusão aí a Storm, que tem essa missão justamente de ajudar a disseminar a inovação dentro de suas respectivas áreas. Então, eles vêm recebendo uma carga de informação e uma carga de prática, e a gente vem tentando atuar muito mais como apoiador. Um exemplo legal disso aí é o projeto Data Lab, que já está correndo, né? Então, o Data Lab, o que a gente verifica? Como que a gente vai se tornar uma empresa data-driven? A gente não vai se tornar uma empresa orientada a dados se desde o analista, do assistente administrativo e tudo mais, se não tiver uma cultura de dados presente em toda a organização, isso aí vai morrer, vai ficar na visão de uns poucos e isso não vai gerar, de certa forma, transformação. Então, o que a gente tem feito com o Data Lab, né? A gerente se chama Daiane, a Daiane ela tem estruturado nessa proposição. Também, a gente teve alguns grupos que receberam treinamento na parte de gestão de dados, só que agora a gente abriu para toda a organização. Estamos com mais de 200 inscritos, pessoas de diferentes áreas, diferentes backgrounds, tudo mais, que querem aprender. Todo mundo vai virar um especialista em dados? Com certeza não. Mas ele começa a entender um pouquinho, começa a vivenciar na prática um pouco dessa experiência de interpretar dados, avaliar, construir uma planilhinha simples. E olha que legal, recentemente a gente fez uma apresentação de cases de aplicação de inteligência artificial para resolver alguns problemas simples da organização. Esse ano já, todo o planejamento orçamentário de saúde e odonto, ele foi realizado por inteligência artificial, com nível de acuracidade extremamente elevado, em um processo que foi muito mais simples e que contou com a participação de analistas, de pessoas que estão lá, de certa maneira, recebendo esse treinamento e colocando na prática. Então, a gente teve uma exposição desses cases recentes, né? E teve uma apresentação na parte do planejamento orçamentário, aplicação na parte de identificação de desvios ou de potenciais fraudes na parte de reembolso, que é um tema forte agora do momento, né? Pós-pandemia. E em odonto também a gente fez um para avaliação de churn de beneficiários e de prestadores. Só fazer um disclaimer aqui, porque senão depois o pessoal me bate aqui nos comentários. Viu? Não quero dizer que tecnologia, a área de tecnologia não deve fazer inovação. Todos, conforme disse o Fábio, precisam e têm o compromisso de serem inovadores. Mas a inovação ela tem que ser direcionada ao negócio e não à tecnologia como fim.
tá? Só para não ser mal interpretado aqui, Fábio, senão a galera me bate aqui e fala, então o cara é desenvolvedor, ele não pode fazer inovação. Pode, mas pensa num outcome de negócio. Né? Eu acho que um ponto que se fala muito de inovação, as pessoas automaticamente associam com tecnologia. E não necessariamente é isso. Quem aqui já leu o livro da Estratégia do Oceano Azul? Que consegue entender um pouquinho, um dos cases que eles aplicam ali, é exatamente o Circo du Soleil. O que o Circo du Soleil tem de inovador relacionado com tecnologia? Praticamente nada. Mas eles criaram alguma coisa assim, o que existe hoje, o que dentro do que existe, o que gera valor, eu vou ampliar. O que existe hoje que só me gera custos, eu vou reduzir. O que existe hoje que gera custo e não traz benefício, pouco benefício para as pessoas, eu vou eliminar. E dentro de tudo isso, o que falta, eu vou criar. Então, um processo de 4 etapas para você conseguir inovar, não necessariamente passando por tecnologia, que é um livro assim que eu recomendo bastante, que é A Estratégia do Oceano Azul, que aí você consegue, através da sua curva de valor, se diferenciar de uma concorrência e fazer uma inovação. Aí, claro, pode ser com tecnologia, pode ser com processo, pode ser com atendimento, pode ser com qualquer forma que não necessariamente pega nesse pé, né? Não é porque eu estou trocando uma linguagem por outra que eu estou inovando. Às vezes você está resolvendo a mesma coisa ou trabalhando em algo que não está gerando valor para o negócio. Inovação, eu acredito muito nesses 4 pilares. O que existe que eu possa ampliar, o que existe que não gera valor que eu vou reduzir, o que é um padrão que eu tenho que eliminar e o que não existe que eu vou criar para realmente inovar. É simples, né? Teoricamente. Teoricamente. Uma vez eu vi uma frase que Mas é difícil de fazer. Ilustra muito bem isso, né? Inovar não é dar a mesma solução para o mesmo problema de forma diferente. Mas sim resolver o mesmo problema de forma diferente, né? Então, quando você está só trocando a sua linguagem, ou está trocando só o seu framework, ou, sei lá, pegando o teu mesmo problema e levando para a nuvem, fazendo aquele stack tecnológico diferente, você não está sendo inovador, você só está resolvendo o mesmo problema com a mesma solução de um jeito mais moderno, talvez, né? Mas isso morre dentro da tecnologia. Agora, quando você pega um problema de negócio, você propõe uma solução diferente para aquele problema de negócio, aí você está sendo inovador. Né? Quero ver isso no meio da odontologia, da saúde, é isso que está me deixando curioso aqui. Claro, a tecnologia, né, Fábio, ela te possibilita resolver problemas de forma diferente. Por isso que elas são, né, muito ligadas ali, tecnologia e inovação, né? Mas elas não são dependentes, né? Sim. Então, elas namoram muito perto, né? E eu falei que ia comentar, né, da experiência que a gente teve com odontologia, que foi uma solução premiada. Nós desenvolvemos junto, eu acho que esse foi o ponto principal. Talvez a solução em si, ela não é tão nova, porque na verdade a gente desenvolveu um chatbot para avaliação do desenvolvimento de risco de doenças bucais, que a gente batizou de TINA. A gente é um projeto PIP que tem financiamento da FAPESP. A gente entrou junto na fase 2 para desenvolver a segunda parte da solução junto com pesquisadores da Unesp. E então ele avalia o risco de cárie, desenvolvimento de cárie, risco de desenvolvimento de periodontopatia, risco de erosão dental, que é um problema, porque na realidade a cárie, que ela tem uma tendência de queda na população, até por questão da própria mudança de hábitos, da maior conscientização da população, mas a erosão dental está cada vez mais em alta, porque as pessoas ficam mais nervosas, mais estressadas, então bruxismo, refluxo, aí por diante. Então você tem uma perda do esmalte dentário por conta de questões nervosas. Então esse é um problema que está prevalente, que tem uma alta prevalência na população em geral. Então, eu falei de risco de cárie, risco de desenvolvimento de periodontopatia, erosão dental. Então, tem todo um roadmap aí de soluções, urgência, indicação de dentista, que através de uma interação com a assistente que se chama Tina, e utilizando inteligência artificial, a gente avalia, faz o score em termos de desenvolvimento, então ele ajuda não só no autoconhecimento, na autopercepção, mas também, de certa maneira, ele dá um feedback para o usuário do que ele precisa mudar em termos de hábito. E a gente desenvolveu essa solução, e o mais interessante é que ela foi desenvolvida não somente internamente, a gente já usou aí
um conceito de inovação aberta, de Open Innovation, porque além da operadora, que é o caso da Unimed Odonto, que é da segurança Unimed, também foram envolvidas, né, como comentei, os pesquisadores da Unesp, o órgão de fomento, que é a FAPESP, uma startup que desenvolveu a inteligência artificial, que se chama Infinity. Então, a gente colocou diversos atores do ecossistema para desenvolvimento de uma solução comum. E aí a gente fazia ciclos de iteração e de desenvolvimento semanais, né? Esse processo continua até hoje. A gente acoplou essa solução dentro do Super App. E mais que isso, a gente não abriu somente para os beneficiários da Unimed Odonto. Qualquer pessoa pode utilizar, porque a gente também tem uma visão aí da necessidade aí do nosso papel social de certa maneira, promover a saúde bucal. Então, foi uma maneira que a gente trabalhou e essa solução ela foi premiada, como eu comentei, no primeiro lugar das 100 mais inovadoras no uso de TI, da IT Media. Ela ficou entre os finalistas do CNSEG, ficou entre os finalistas do RISC, né, do Healthcare Innovation Show. Ela ganhou o prêmio da Policy, da revista Policy também. Então, ela está gerando frutos e agora a gente está em novas rodadas de desenvolvimento e agora surgiu o ChatGPT e tudo mais, a gente vai ter que dar uma pivotada também, né? Vai ter que ter uma nova release aí. Mas até te fazer uma pergunta para a gente ilustrar o que a gente falou até agora. Se você puder detalhar um pouco melhor esse case, claro, que eu achei esse case muito interessante. Aí até a gente, né, Marcelo, falar um pouco também dos papéis envolvidos aqui, como arquitetura, tecnologia, etc., envolvido nesse arranjo de inovação, né? Provavelmente a Tina, ela nasceu de um gatilho de negócio, né? Que aí eu imagino aqui que possa ser, sei lá, necessidade de direcionamento do segurado no primeiro contato, ou fazer uma pré-triagem de análise de risco do segurado. E como é esse processo? Você captura ali uma necessidade de negócio, né? O negócio fala, poxa, preciso direcionar melhor meu segurado no primeiro contato quando ele está com dor de dente, por exemplo. E como é esse processo de cocriação para chegar numa solução como a Tina? Vamos discutir, esse é meu objetivo, é direcionar o segurado. O que eu posso utilizar? Chama um arquiteto de soluções, o cara fala, dá para treinar um bot aqui para capturar, usar NLP e fazer isso. Passa por outras soluções analógicas. Vamos criar uma central de atendimento que o cara liga e faz uma triagem. Se você puder contar um pouco mais como foi esse processo de cocriação, até ter o trigger de negócio ali, o gatilho de, precisamos resolver esse problema e como desse problema chegou nessa solução. É interessante, Wellington, porque na realidade a gente não buscou essa solução. Temos diversos parceiros, eu falo assim, pelo menos 20% até um pouco mais daquilo que a gente faz como área, a gente foi desenvolvendo de tal forma que a gente tenta trabalhar novas proposições. E tem uma coisa que sempre me inquietou muito relacionado ao mercado odontológico. Porque, na verdade, a gente não faz coordenação de saúde, a gente não faz gestão de saúde. A gente faz gestão de sinistro. A gente faz gestão de pagamento. E isso sempre me inquietou muito. Como a maior parte das operadoras. Sim. Né? Isso aí, eu falo assim, gente, o que tem de virtuoso nisso aqui? Na verdade, a gente faz... E dependendo do mês, você torce para vir menos sinistro, né? Porque... Exatamente. E eu falo assim, não, gente, isso aqui não é sustentável. Então vem de uma inquietação. Essa vontade de fazer um modelo, de certa maneira, de jornada mais virtuoso, e a gente ir ao encontro daquilo que, de certa maneira, as empresas nos contratam para trabalhar, que é o quê? Fazer a gestão de saúde bucal dos seus colaboradores. Ou aquilo que uma pessoa física tem interesse também, né? Ele quer alguém para ser o gestor de cuidado dele. Então surge dessa inquietação. E aí a gente fez diversas tentativas com parceiros diferentes. Trabalhamos uma solução meio como se fosse uma atenção primária odontológica, fizemos uma experiência, e é difícil. Por quê? Porque a gente tinha consultório
um consultório, de certa maneira, que a gente mantinha, as contas não se fechavam, porque o produto odontológico tem essa questão. A gente tem que trabalhar sempre na escassez, porque o ticket médio é muito pequeno, ou seja, né, o valor médio pago pelo plano ele é muito baixo. Então, para que uma iniciativa seja viável, diferentemente de uma verticalização do saúde, onde a verticalização te permite, de certa forma, coordenar melhor o cuidado e controlar melhor os custos, no odontológico, o fato de você ter uma estrutura vertical não te garante isso, porque o ticket é muito pequeno. Então, a gente tentou, não deu certo. Com esse mesmo parceiro, a gente tentou outras proposições. Então, um ponto interessante esse a questão do networking, né? Ele sabia do nosso interesse, da nossa motivação. E ele chegou um dia, ele falou, Fábio, olha aqui um parceiro que chegou para mim, a gente tem bastante contato com esse pessoal da Unesp aqui, vê se te interessa esse projeto. Então, na verdade, a gente não estava procurando a Tina que encontrou a gente. Mas ela encontrou a gente dentro dessa proposição de networking, de busca contínua e de busca de um propósito. E você já tinha o gatilho de procurar uma forma de fazer gestão de saúde melhor, né? Exato. Isso te deixa aberto a escutar o mundo de como você pode agregar de alguma forma uma solução que agregue valor para um problema que você não sabe exatamente qual é a solução, né? Exato. Então, pô, eu não sei exatamente como resolver isso. Então, vamos ouvir possíveis soluções, né? Para que a gente consiga pelo menos dar... Porque quando você fala de um problema de, cara, preciso fazer melhor a gestão de saúde bucal dos meus segurados. Vamos combinar aqui que não é um problema de uma solução só, né? Não é determinístico isso. Então, talvez você procure soluções que você dê um passo adiante nesse objetivo, né? Inclusive, é um objetivo que provavelmente você não vai saber exatamente quando você chegou no teu objetivo completamente, né? Porque é uma jornada aí que você vai melhorando e vai chegando nesse ponto. E aí isso te deixa com os ouvidos pro mercado de, pô, talvez eu tenha aqui uma solução que talvez agregue em levar nessa direção dessa estratégia, né? Mas parte de uma estratégia de negócio com um objetivo bem definido, né? Parte de uma estratégia de negócio. Um outro exemplo. Nós somos a única operadora odontológica que tem um programa de remuneração baseado em valor. Então, a gente estabeleceu critérios, criou um score para fazer um pagamento adicional para os prestadores que atendiam, né, tinham os melhores indicadores em termos de resolutividade, fidelização e aí por diante, né? Atendimento em questões estruturais, em questões assistenciais e de relacionamento com o beneficiário. E aí, a partir desse score composto, a gente está trabalhando com uma remuneração adicional. Então, essa questão da experimentação, Wellington. Hoje, a gente já tem um retorno para chegar aqui e falar assim, olha, vale a pena fazer porque a gente está aqui retendo melhor o prestador, nós estamos tendo prestadores que são mais resolutivos, que abusam menos, que têm uma demanda mais racional. Eu ainda não tenho isso aí. Mas partiu assim de uma hipótese, de certa forma, que a gente confeccionou, né? E vamos lá, vamos para a experimentação agora. A gente está fazendo, é aberto para toda a rede, mas é no formato de campanha, o que me permite ir ajustando e ir testando essas variáveis. Entendeu? E então um pouco disso. E é o que, de certa maneira, o Wilson viu que eu tinha essa aptidão de fazer de assumir esses riscos, de certa maneira, e me chamou e fez esse convite para assumir a parte de inovação também. São quase como pequenos MVPs dentro de uma gigante, como a Seguros Unimed, né? Você vai tratando como pequenos produtos, pequenas startups, né? Dentro de uma empresa muito grande, uma iniciativa dessa pode dar escala depois para uma estrutura que já está pronta, né? Exato. E eu fiquei curioso com uma coisa. Quando falou Tina, eu já imaginei um avatarzinho assim, um personagemzinho, uma loirinha, tipo... O que significa Tina? Tem algum sentido, Fábio? Ou algum acrônimo interno? Ou foi só um nomezinho bacana que vocês verdade, foi arrumaram, assim, para ter uma conexão, vamos dizer assim, né? Foi um levantamento da área de marketing, e aí eles sugeriram vários nomes. O Tina, ele tem
Né? O nome, ele lembra dentina, então tem Legal. essa correlação. Na verdade, eu queria chamar de Manu. De manutenção preventiva, Também. mas Manu já tinha no sistema, entendeu? Então a gente pivotou para Pratinho. outro nome. Mas legal. Então não foi um acrônimo de tratamento interno. Não. Normalmente né? Normalmente é um acrônimo. Eles põem um acrônimo para chegar e falar, Tina, operação policial geralmente tem muito disso, né? Eles criam... Não, mas nada supera os nomes da operação da Polícia Federal. A Polícia Federal é imbatível. Já falei aqui uns 3 episódios, cara. O cara precisa se inscrever no Oscar de roteiro, alguma coisa, que o cara é muito criativo, velho. É impressionante. Mas o Tina também ficou legal. E Gostei de saber a história. pega do latim, pega do... Toda vez eu tipo, não, porque no grego antigo, aí você fala, caramba, velho, de onde o cara tirou esse... É muita criatividade. Né? É muita criatividade, cara. É impressionante. Isso aí nem você não conseguia essa inovação, hein, cara? Não. Você precisa contratar o cara da Federal. Mas é que eu não tinha fontinhas ainda. Agora fontinhas verdade. Agora já tá até uma encomenda. Tem um projeto lá que falou, o pessoal procura a gente e fala assim, ajuda a gente a batizar esse programa aqui, então vamos lá. Agora os nomes dos projetos vão ficar mais desafiadores, hein, Fontinha? Se prepare. Vai ter que arrumar uma nova, Fontes. Bom, pelo sobrenome dele, Fontes, deve ter bastante opção. Devia ser Sources. Sources. Cara, Little sources. Little sources. Small sources. É bullying. Daqui a pouco ele vai vir aqui poder se defender. Vamos dar amplo direito de defesa pro Fontinha. Sei. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E, cara, nada disso funciona se você não tem um apoio executivo lá de cima, né? Você falou que você era muito parceiro do responsável de tecnologia, mas além da vertical de tecnologia, aí, conselho, presidentes, etc., precisa estar muito comprado com essas estratégias de negócio. Você está falando de novos modelos de negócio, você está falando de novos modelos de operação, né? Por exemplo, quando você fala aqui sobre ter uma melhor gestão de saúde, ao invés de ser apenas uma seguradora como pagadora de sinistro, você está mudando completamente o modelo de negócio de uma operação que já tem muitos anos, muito bem consolidada. Né? Bem observado, Wellington. Eu acho que parte disso vem do nosso DNA mesmo. Então, quando você pensa em Unimed, nós Seguros Unimed, nós não somos uma cooperativa, mas somos mantidos por cooperativas. Quem são os acionistas de Seguros Unimed são as Unimedes. Então, a cultura cooperativista ela está impregnada. E a cultura cooperativista é aquela que, de certa maneira, ela trabalha muito a intercooperação e autonomia. Por outro lado, ela valoriza muito o prestador. Então, eu acho que esse é um ponto que eu acho fundamental, Wellington, e até sendo um pouco provocativo. Eu acho que um grande problema, e eu já trabalhei e conheço várias empresas, né, é quando a gente pensa somente em resultados de curto prazo. Porque você pode atingir o bottom line, você pode atingir o resultado de diversas maneiras. E se o executivo que está lá à frente, ele está pensando somente em escalar a carreira dele, o cara é um carreirista, ele pode artificialmente atingir aqueles resultados operacionais. Seja com corte de pessoas, seja protelando um projeto que é essencial e que demanda investimento. E, de certa maneira, ele atinge aquele resultado lá. Só que não é sustentável.
Então, acho que é um ponto positivo da Seguros, até por conta desse DNA cooperativista. Eu tenho, sim, esse compromisso e essa necessidade de gerar resultado. Se não tem resultado, realmente não tem o porquê existir. Mas existe uma preocupação muito grande com a visão do prestador, uma visão muito grande em termos da experiência do paciente, do cliente lá na ponta. Então, isso favorece. E a gente tem uma autonomia muito grande. Então, sim, temos esse sponsor, o Wilson ainda exerce esse papel de sponsor forte, mas temos também todo um corpo diretivo que apoia esse tipo de iniciativa. É fácil? Não. Porque a cultura, né, como fala Peter Drucker, a cultura devora na estratégia, no café da manhã. Né? Então, assim, tem muitas questões. Se por um lado você tem essa cultura cooperativista, de intercooperação e tudo mais, por vezes as decisões às vezes são mais lentas, existem algumas dificuldades inerentes. O mal vem junto com o bom, né, de certa maneira, né? Então, trabalhar a cultura, eu acho que é uma das missões principais que a gente tem aqui como frente de inovação. Cara, você falou um ponto aqui que para mim ele é muito crucial, né? Quando a gente fala da visão executiva de algumas empresas, a visão míope de curto prazo, ela tende sempre a prevalecer sobre a visão mais longo prazo, né? E você colocou um ponto muito bom que eu consigo imaginar vários outros exemplos de carreira. Acho que quem está ouvindo a gente consegue imaginar vários exemplos, né? De soluções que são tomadas pensando resultados imediatos de curto prazo, né? Porque o próprio modelo de gestão desse tipo de companhia favorece esse tipo de decisão, política de bônus, etc. Exato. Você tem até alguns tipos de atritos internos entre áreas por objetivos diferentes, etc. Né? E que acaba não facilitando esse tipo de investimento a médio e longo prazo que uma iniciativa de inovação sempre precisa. Né? Você não muda um processo, uma operação e tem resultado amanhã. Exato. Isso tem uma mudança de cultura, etc. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é semear a cultura, porque a cultura não dá resultado amanhã. Uhum. Tuas metas não tá tipo, você vai converter 10 pessoas para cultura de inovação, para a gente poder ser uma empresa mais inovadora. Né? Ao mesmo tempo que você tem que trabalhar esse lado de pessoas, de aculturar a empresa a ser mais inovadora, você também tem que entregar resultado. Né? Acho que esse é um desafio, viu? Então, Wellington, sendo muito sincero, assim, eu acho que a gente está nesse processo de construção e até de conscientização. Eu acho que boa parte da liderança entende, sim, que quando a gente trabalha com experimentação, trabalha com inovação, a gente não tem a certeza absoluta daquilo que vai trazer em termos de retorno. Mas um ponto é claro, hoje inovação é uma questão não somente de gerar diferencial competitivo, mas de sobrevivência das organizações. Então, é preciso, de certa maneira, abrir espaço para experimentação. Um abraço para Kodak e Blockbuster. Exato. É importante abrir esse espaço para experimentação, porque é ela que permite, de certa maneira, a gente reavaliar o modelo e até ter essa coragem, eventualmente, de até, quem sabe, destruir o nosso próprio modelo de negócio para criar uma coisa nova. Todos os exemplos que você comentou é justamente isso aí. Pelo receio, segurou, mas aí vem um outro, né, e acredita, né? E vai em frente. Né? E aí, eu acho que esse que é o ponto da startup. Né? A startup tem pouco a perder, então ela vai lá e aposta tudo. Exatamente. O que segura a gente é essa insegurança do que a gente vai perder. Então acho que eu tento levar isso aí para a vida, entendeu, Wellington? Porque eu acho que o maior... a insegurança que mata, de certa forma, o nosso crescimento. Porque quando a gente está inseguro, a gente tenta se prender
em referências, que essas referências elas são mutáveis, elas não vão te dar uma ancoragem. Só que a gente se engana. Então, acho que ter essa visão e essa clareza de que tudo é mutável, de que tudo é volátil, de que, né, tudo é muito frágil, ele te dá a coragem necessária para você protagonizar a transformação. Mas a gente está nesse processo de mudança, tá? Então, eu vejo assim, que essa consciência, felizmente, boa parte da liderança tem, mas é um processo de evangelização. E a gente, aos poucos, a gente vai conseguindo espaço, né, de um fundo de experimentação para trabalhar, né? Então, esse ano a gente já está conseguindo construir alguma coisa assim, e em termos de experimentação, sem esperar um retorno imediato. E, felizmente, a liderança ela tem apoiado esse processo. Show. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Vamos aproveitar que a gente tocou nesse assunto, vamos falar um pouco mais sobre o processo operacional de estudo com inovação. Então vamos trazer para cá. Vem para cá. Thiago Fontinhas, vem conversar com a gente aqui um pouco sobre esse processo, meu caro. Fontinhas aqui com a gente. É um prazer estar aqui hoje. É importante a gente falar, né, sobre inovação, e também não só na camada estratégica, mas como é que a gente está tentando fazer essa coisa acontecer, né? Porque dia a dia, é muito trabalho aí para a gente conseguir botar toda essa ideia em prática, né? E, cara, queria aproveitar aqui para te perguntar já duas coisas. Vai lá, mano. Como é trabalhar com esse cara, depois da aula que ele deu aqui pra gente de inovação, num nível super estratégico aqui sobre objetivo de negócio, etc. E, além de como é trabalhar com ele, como é levar essa palavra e esse objetivo que ele tem para as camadas mais estratégicas e operacionais da companhia. Boa. Como é levar e enraizar isso para lá? Que você deve lidar com as áreas de negócio, ele deve lidar mais com os executivos, você deve lidar mais com a camada mais gerencial e operacional. Como é cascatear essa estratégia para o resto da companhia? Pô, legal pra caramba. Bom, primeiro, agradecer, né, essa oportunidade de estar falando aqui e trabalhar com o Nog. Eu tô há 1 mês e meio, né, a gente tá trabalhando junto. E trabalhar com o Nog todo dia a gente... Primeiro que o Nog dá muita autonomia. Ele fala assim, cara, só vai, e se der algum problema, você me avisa. Então esse é o primeiro ponto. A gente tem muita autonomia para trabalhar, tanto eu quanto a Esther, né? A gente faz muito alinhamento. Eu tenho hoje 2 funções muito claras, né? A gente tem 2 objetivos muito claros. Um é a gente trabalhar muito a cultura. Então, tem o podcast que a gente está fazendo. Já vou fazer um jabazinho aqui? Faz jabá. O link está aqui na descrição. Boa. Fala aqui pra galera como que é esse podcast. Stormia Talks, que a gente traz algumas empresas para falar, algumas startups aí para conversar, falar sobre inovação também. E tem os meetups que a gente começou agora, a gente está trazendo gente para levar isso para a empresa. E o importante do meetup é muito... Meetups internos. Meetups internos com empresas aí parceiras também. Então a gente levou o pessoal da Microsoft para falar sobre ChatGPT. Está se comentando do chat, né? Mas... E o mais legal, né? Foi um cara de negócio lá. Teve um cara mais técnico que falou, mas o cara de negócio foi o cara que mais trouxe oportunidade para a gente depois trocar um cartão. Então, esse é muito nosso papel, né? Também de fazer essas conexões. Então, quando a gente fala de cultura, isso, tem os Stormers, que a gente dá os treinamentos, eles são as pessoas que vão ajudar a gente a identificar problema dentro das áreas. Programas de ideias que a gente está tocando também para fomentar inovação com intraempreendedorismo,
Mas tudo é muito focado em como é que a gente conecta, né, que você perguntou. É treinamento. A gente hoje está muito olhando para como é que eu trago ferramenta, como é que eu consigo ensinar, trazer ferramentas de inovação para dentro da casa. Então, hoje mesmo a gente tocou um workshop de Design Thinking, né? O El participou de vários lá comigo, o Marcelo também, mais online, né? Mas a gente fez alguns também. Então, a gente traz essas ferramentas para o pessoal começar a ter essa mesma autonomia para, como é que eu tiro essa ideia do papel? Ou por que eu estou criando uma ideia, né? Da onde está surgindo isso? Acho que isso é o mais importante. E essa conexão, cara, diária, assim. A gente está junto com os Stormers, eles conseguem trazer algumas coisas. O Nogue tem um papel muito chave dentro da companhia, que ele conhece muita gente. O Nogue é uma celebridade, né, Nogue? Tanto fora, assim, se você for ver, ele tem muitos seguidores no LinkedIn, mas lá dentro também todo mundo conhece. Eu falo assim, o Nogue, já falei com ele. E muita coisa às vezes vem por ele. Fala com tal área. E aí eu vou lá e faço essa conexão. Então a gente tem que criar essas pontes. E agora a gente está fazendo muito essa interface de ir até uma área e falar assim, que dor que você tem, como é que eu posso te ajudar? Às vezes eu posso trazer uma ferramenta, às vezes a gente pode pensar junto, às vezes a gente vai... Mas a base de tudo é a cocriação, né? Se eu não colocar um monte de cabeça pensante, até gosto de falar muito o cara mais inteligente da sala não é mais inteligente do que todo mundo que está na sala, né? Então, quando a gente junta forças, a gente consegue sair do outro lado. E é muita autonomia e, assim, às vezes a gente bate numa barreira, volta. Como é que eu costuro isso? Eu acho que costurar essas relações é muito importante, porque a gente está fazendo um movimento que ele incomoda, de fato, né? Falar de inovação, trazer ferramenta e fazer a galera discutir no corredor, você viu o negócio do ChatGPT, como é que eu posso trazer isso? Ou uma pessoa fala assim, ô Nug, me manda aí o contato do cara do ChatGPT que eu tô com uma ideia. Cara, você começa as moléculas ali, começa a se mexer, tem gente que fala assim, não, peraí, calma aí, que tá acontecendo? Vamos entender. Então, esse papel de comunicação e de agitação a gente faz muito, né? A gente agita, mas depois a gente... Encontra muita resistência ainda, Afonso? Cara, tem bastante, né? É natural, porque é muito novo, tem é arriscado, né? Inovar é muito arriscado. Mas eu acho que esse caminho pela cultura, ele é mais árduo, né? Porque, cara, mudar uma cultura... Transformação digital é fácil, igual vocês trabalham com tecnologia. Se eu chegar e falar assim, vamos começar a mudar sistema, a galera de tecnologia vai abraçar e vai fazer. Por mais que tenha... Mas, cara, eu chegar para as camadas de cultura e falar, a partir de amanhã você tem que inovar, mas tem que ser colaborativo. Aí, como é que eu faço isso? Ou, a gente tem que ter mentalidade ágil. O que é ágil? Então, tem que trazer esses assuntos, tem que discutir muito, e aí... Trabalho de convencimento, né? Eu vejo, Marcelo, eu acho que tem 3 esferas aí de resistência. Eu acho que o primeiro aspecto da resistência é quando o pessoal, de certa maneira, já não acredita, né? Não acredita que vai transformar, já tentamos isso, né? Então, esse é uma primeira visão que eu acho que é muito complicada, que é quando a pessoa se torna, de certa maneira, indiferente ou cética em relação a qualquer proposta nova. Eu acho que uma segunda esfera aí é do poder, e nesse ponto incomoda. Por quê? Porque você trabalhar colaborativamente e tudo mais, ele implica nessa visão de você conseguir abrir mão, né, do seu quinhão de poder, de certa maneira, para conseguir trabalhar e construir as coisas juntas. Então, geralmente está relacionado a um desses pontos. E o terceiro é aquele outro ponto que a gente já falou, que é da insegurança. Mas e se... E aí, eu acho que existe um trabalho forte de cultura organizacional para trabalhar segurança psicológica, que é aquele negócio... Porque por mais que a gente fale assim, olha, a cultura, né, do fail fast, de certa maneira, que na verdade deveria ser learn fast, né? Mas cultura do aprendizado. Né? Mas essa cultura é fácil falar, mas na prática a gente morre de medo de errar. Então, tudo que a gente faz, e a gente começa a colocar uma série de ifs lá, uma série de questões para tentar tirar por completo a chance de dar erro. Exato. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que amadurecer muito. E eu acho que quando a galera começa
a gente começa, e eu acho que muito é pelo exemplo, tá? Quando a gente começa a conectar uma área e a gente divulga muito, tá? Tudo que a gente faz, a gente joga lá no nosso workplace, faz um barulho, tem que fazer barulho, não tem jeito, tem que divulgar, mas o pessoal tá acostumado a fazer tudo, eu tenho a ideia é minha, eu vou sair lá do outro lado e sei lá se vai ser implementado ou não. A partir do momento que a gente começa a mostrar pro pessoal que dá para fazer junto, não tem mais aquela, mas eu já dei essa ideia. Cara, vamos combinar então. E aí tem sido muito legal, né? Muito positivo. As pessoas eles trazem os feedbacks do tipo, putz, olha como é legal. Eu tive essa mesma ideia que ela, mas eu pensei por um prisma diferente. E quando a gente juntou, saiu um negócio mais da hora ainda, sabe? E também tem a questão de empoderar as pessoas, né? Então, a partir do momento que eu começo a criar esses elos de, tô criando junto, não é só o Fontinhas chegando lá e falando, ô, Nog, compra esse meu projeto. É o Fontinhas, a outra pessoa da outra área, outra pessoa da outra área, e aí eu tenho uma fortaleza ali, eu consigo criar uma barreira. Eu tô com a ideia tal. Mas isso aí não vai ser bom. Aí vem outra pessoa e compra o barulho. Não, mas eu também tô nisso. Eu também quero, vai dar certo. Então já tem outras lentes ali conversando e falando que vai dar certo, então você já começa a tirar um pouco desse medo, né? Mas essa é uma estratégia que eu acho que é super válida, né? Que, na verdade, ele está procurando lá, na multidão de pessoas, quais são os early adopters da inovação. Da inovação, exatamente. E a partir desse momento, divulgando tudo mais, então não adianta, a gente tem que trabalhar com quem está afim. Uhum. Eu acho que esse é o ponto. E um outro ponto que a gente tem trabalhado muito, tem várias formas de inovar, né? Eu posso inovar por tecnologia, P&D e tudo mais, mas a gente acredita muito pelo design, né? Que é o foco no cliente. Então, a partir de uma dor é muito importante. Então, essa é uma das nossas estratégias. Em vez de eu chegar e falar assim, galera, quem tem uma ideia para resolver um problema, quem tem um problema para eu trazer uma ideia? E aí o jogo vira, porque as pessoas, em vez de ficar tentando dar ideia aleatória, eu tô falando assim, cara, me dá um problema aqui e a gente... focado num problema, a gente... beleza, aí eu tenho um mar de ideias lá e eu vou juntando e depois saio do outro lado. Mas o principal ponto que a gente tem trabalhado é, em vez de eu pegar um monte de ideia para tentar achar um problema para resolver, eu pego um problema e eu penso focado. Esse ponto é muito bom, eu quero puxar a pergunta que eu já ia fazer, porque você descreveu um comportamento muito comum da área de tecnologia, né? E aí eu já ia perguntar para vocês como é o relacionamento com a área de tecnologia, né? Como que vocês lidam com isso? Como você leva uma demanda? Porque eu já entendi que vocês têm um relacionamento muito tranquilo com a área de negócio, de entender quais são as dores, fazer o estudo de soluções inovadoras, etc. E o negócio tende a ser um pouco mais aberto, né, a esse tipo a compartilhar as dores, né, e discutir no nível de negócio. E aí eu queria entender como é o relacionamento da área de tecnologia. Porque, cara, eu sou de tecnologia a minha vida inteira. Marcelão, a gente adora achar uma solução e caçar problema para essa solução. Exatamente. A gente é muito bom em fazer isso, cara. A gente acha uma solução, não sabe para quê. Vai lá no Gartner, no quadrante mágico do Gartner. A gente adora fazer isso, cara. A gente acha a solução, agora beleza, já tem uma solução. Agora eu vou procurar um problema para essa solução, né? E como é isso? Porque inovar é exatamente o contrário. É você procurar, se apaixonar pelo problema e procurar soluções alternativas para aquele problema, né? E o pessoal de tecnologia é os caras das soluções, não querem saber de problema, né? Fica aqui, ó, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, é todo mundo de tecnologia, então... E muita gente que está ouvindo entende o que estamos falando, né? Como é esse relacionamento? Como é esse trânsito com a área de tecnologia? Porque uma hora a inovação, o MVP, ele vira produto, né? Ele vira P, né? Exatamente. Uma vez o MVP vira P. E ele vai ter que passar por um processo de desenvolvimento, ele vai ter que quebrar paradigmas, ele vai ter que ter um roadmap de evolução. E como que é isso dentro do processo de vocês? Quer falar? Então, bora. Cara, é um processo que a gente ainda está construindo, tá? E o que o Nog fala, acho que bem no começo, ele fala assim, a gente tem um papel muito de facilitação. Então, como a gente está muito focado em cultura, hoje a gente criou essas pontes com a área de tecnologia para falar assim, cara, eu tenho uma dor, a gente está tentando resolver. Eu posso te apoiar com essas parcerias, com essas startups ou com algumas empresas que já são mais conhecidas, mais consolidadas, para dar esse suporte. Putz, às vezes o gerente fala assim, cara, eu estou tentando trazer uma nova tecnologia aqui para facilitar
fazer MVP dentro de casa, porque é uma tecnologia que eu consigo desenvolver mais rápido. Não, legal. Eu conheço as empresas, consigo trazer e fazer essa ponte. A gente ainda não tem nenhum case que chegou, pelo menos eu, né, que tem 1 mês e meio, que chegou e falou assim, cara, agora criei aqui um negócio e agora eu tenho que fazer o handoff com a tecnologia. Dentro da Unimed, não, já fiz isso em outros, e é pau, né, é briga o tempo inteiro, porque é difícil mesmo, né. A estratégia é que, quando isso chegar, né, mas que eu usei em outras empresas, cara, o time tem que ser multidisciplinar, eu preciso ter uma cabeça de cada uma das áreas para conversar. Tudo que é inovação, a gente sempre parte do que é desejável, né? Do PPT bonito, né? Aquele PPT que não compila no final. Que não compila, né? De jeito nenhum. Mas porque ele parte do que é desejável. O problema das pessoas é que elas se apegam muito no que é desejável e não conseguem ver o que é viável, tanto para o negócio quanto tecnicamente possível. Né? Então, o que a gente vai usar lá é trazer o time de tecnologia. Então, quando a gente tem um Stormer muito legal lá, que é um cara de TI, que ele trabalha com dados, então a gente precisa dessas cabeças, dessas pessoas que têm lentes diferentes para falar, isso é viável, isso não é, isso dá para construir, isso dentro de casa não vai rolar. E aí a gente consegue trazer. Agora, se eu só fizer o que é desejável, esquece. Uma hora eu vou chegar e eu vou receber um cara. Isso aí eu não consigo compilar esse negócio. Tá lindo o desenho, mas a multidisciplinaridade, e melhor, assim, até a transdisciplinaridade, ou seja, pessoas que a gente até comentou, né? Pessoas que às vezes não é da área de tecnologia, mas conseguem dominar, ou seja, elas são pessoas que têm um perfil de falar sobre outros assuntos. O Nogue é um cara transdisciplinar, que é um cara de odonto, que consegue transitar em tecnologia, consegue transitar em negócios... Química, esqueceu de falar. Química, exatamente. Pô, eu sou um cara que fiz gastronomia, depois fiz engenharia, trabalhei como designer e hoje trabalho como inovação. Então, caramba, velho, o cara fazia... É um MacGyver. MacGyver, o cara fazia tipo prato gourmet de concreto com armação. Exatamente. Tipo isso. E a gente consegue transitar nesses assuntos. Cara, não domino tudo, mas eu consigo conversar e o relacionamento é tudo, né? No final, acho que a gente conseguir... Pô, o Marcelão trabalhou comigo. Cara, não sei nada de arquitetura, mas a gente conseguia pegar uma experiência e falar, cara, é isso que eu preciso. Como é que a gente transforma isso num back-end, numa arquitetura de tecnologia? Não, vamos pensar. Isso aqui dá, isso aqui não dá. Então a gente pivota. O problema é quando as pessoas são muito cabeça dura, né? A gente não pode ficar muito parado assim, não, tem que ser desse jeito. Não, a gente tem que ser flexível. Acho que a flexibilidade é o grande exemplo que a gente traz aí pro... Filosofia do Bruce Lee. Bruce Lee, cara, tem que ser igual a... Tem que lá. E o apego, né? Você falou, as pessoas se apaixonam pela solução, cara, pior cagada que pode acontecer. Pior coisa, né, cara? Você vai desesperadamente encontrar um problema para sua solução. Exatamente. Né? E às vezes não é a solução para nenhum problema. E às vezes você desenhou um negócio e fala assim, putz, estou resolvendo o problema, mas eu não consigo viabilizar. Pô, será que eu consigo viabilizar parte? E aí depois de um tempo eu consigo fazer mais outra parte? Eu acho que essa quebra é muito legal, né? Eu acho que isso vai muito do processo de transformação da empresa, né? Exato. E eu acho que a modernização da companhia como um todo, ela passa por uma visão de inovação, como o que a gente está detalhando aqui, que vocês estão lidando muito bem aí na Seguros Unimed. Ela passa por uma visão também que é cultural, que o Fábio até comentou no começo, sobre data-driven, sobre você começar a olhar fatos, né? Uhum. Começar a ser direcionado por pragmatismo, por dados. E quando eu falo dados, amiguinho, não estou falando só sobre banco de dados, sobre analista, estou falando sobre evidências, né? Data-driven é sobre lidar com evidências, né? Uhum. E a área de dados é o que vai habilitar isso, para a companhia tomar decisão com base em evidências, né? E o próprio processo de modernização da manufatura de TI, digamos assim. Você ter um processo de agilidade no seu desenvolvimento. Você ter um desenvolvimento que seja incremental, que seja experimental, você possa pivotar o produto no meio do caminho, né? Você, quando está lidando ali com inovação, você não pode trabalhar com waterfall, porque você não tem uma visão final concluída, né? Isso, você exato. tem que ter uma visão de você poder pivotar no meio do caminho. Testando hipóteses, né, Will? Exatamente, testando hipóteses. Ou no meio do caminho um KPI teu não foi para onde você gostaria, você tem que fazer um ajuste no produto. Então não tem como você não trabalhar com agilidade e num modelo multidisciplinar, como você disse, né? Fontinhas tem
um modelo de desenvolvimento de software ou solução, enfim, seja dados, seja desenvolvimento convencional, que não tenha flexibilidade, né? Exato. Porque senão você vai na contramão do que é o desenvolvimento waterfall, que é ter uma visão inicial, uma visão final rígida, né? Isso passa por transformação de gestão de projeto, de gestão de pessoas, de multidisciplinar... me ajuda aí, Marcelo. Multidisciplinaridade de equipes. Transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade, exatamente. Perfil T, né? Exatamente. E, cara, isso é mudar a cultura da empresa, não só com objetivos de negócio, mas mudar a cultura da empresa de como ela trabalha, né? A operação dela, né? Talvez o time de TI tenha que se readequar a isso, talvez o time de negócio tenha que se readequar a isso, e muitas vezes trocando entre elas, né? Tendo participação de negócio e TI ao mesmo tempo, junto com o time de inovação, e vocês são os grandes maestros desse processo. A gente trabalha nas sombras ali, tentando fazer esses processos. Às vezes a gente até fala, putz, já ouvi, né? Pô, o que vocês fazem? Cara, a gente tá ali por trás, aquela vozinha assim, cara, vamos fazer, vamos testar. Não precisa construir o produto inteiro, vamos pensar. A gente fala muito, né, do pensar global, mas testar local. Cara, eu tenho eu sou meu próprio cliente, né? Por que eu não testo as coisas dentro de casa? Às vezes com a minha própria população. Então, eu achei muito, muito disso. E também, quando eu falo, né, do design, né, mas no design não como desenho, né, mas o design como to design, né, como projetar mesmo, ele é um processo científico, né, cara? A gente parte de hipóteses de problema, a gente testa essas hipóteses, a gente entende qual que é a causa raiz, a gente faz solução, a gente testa. E acho que é muito disso também. As empresas, elas querem inovar, mas elas querem muito no feeling. Cara, trabalhar com design ou trabalhar com tecnologia é ter dados. Eu preciso, mesmo que saia uma ideia no feeling, eu preciso ver se ela tá dando certo e retroalimentar esse Direcionado processo. por dados, né? Cara, se não for por dados, não tem como. Porque dados pode ser... eu posso estar vendo número financeiro, mas, cara, comportamento. Eu uso muito... Quando eu vou olhar tendências, cara, pega relatório do Facebook. Tem o Facebook IQ lá, que eles falam só de tendências comportamentais que tá emergindo dentro da ferramenta deles. O Google é a mesma coisa. Então, tem muitas dessas ferramentas que você olha e fala assim, cara, eu vou inovar por um comportamento, eu não vou inovar só por inovar, só para fazer um produto bacana, Você quer fazer um dizer, barulho. Fontes, a inovação ela tem método. Método. Total. Ela não é achismo, né? Não. Porque sempre tem aquele cara eu tive uma ideia, Marcelão. Professor Pardal. Exato. Tive uma ideia maravilhosa. E se a gente fizesse isso aqui totalmente contrário, desse jeito e tal? Às vezes é uma bosta de ideia, velho. E aí tem um método para validar. Certo? Exatamente. Exato. Não é simplesmente Sair fazendo, né? sair fazendo e se achar o revolucionário, porque para inovar precisa ter método, precisa ter dados, precisa ter viabilidade. Então, não é simplesmente sair atuando e fazendo o que acha na loucura. E tem que gerar negócio, né? Eu preciso ter... Cara, não adianta eu inventar um negócio e não ter retorno. Como diz um amigo meu, tem que transformar a ideia em nota fiscal. Em nota fiscal. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Trabalhar com dados, ter um pensamento científico. Quando eu dou aula, né, e eu falo assim, gente, vocês estão aqui para quê? Para feeling? Não, cara, o feeling é 5% nossa, é o estado melhor estado que você tem dentro da arte, você está da arte do design, mas o resto é dado e comportamento, é método, é olhar, pode ser uma zona. Eu posso ficar ali rodando, mas eu tô usando ferramenta, eu tô usando frame para conseguir sair do outro lado e resolver um problema. E corte, né? Eu não resolvo todos os problemas, eu vou recortando, entregando, até entregar o valor completo. Né? E esse eu acho que é o principal objetivo, pelo menos nesse ciclo, para nós, o principal objetivo é municiar de ferramenta, é treinar, é dar autonomia para que as áreas... A gente não precisa estar presente em tudo, mas a gente precisa disseminar a aplicação do método na geração de ideias, na aplicação de ideias, no desenvolvimento. Então, esse é o foco nosso. A gente não tem outros... logicamente, a gente quer evoluir, mas o principal foco nesse momento é esse. É isso aí.
Muito bom. Para a gente já direcionar aqui para as nossas considerações finais, eu queria que vocês dessem um feedback para quem está numa situação anterior a onde vocês estão, né? Eu conheço muitas empresas que já fomentam ali uma área de inovação, que contagia e cria cultura e tem esse método de experimentação dentro da própria companhia, mas também vejo muito no mercado gestores, C-levels, que veem a necessidade de inovação dentro da própria companhia e não sabem exatamente como direcionar, né? E às vezes não tem a capacidade de uma Seguros Unimed para poder ter uma equipe dedicada e etc. Como que esse gestor, aí mais para você, Fábio, como que esse cara que tem uma participação de direção da companhia consegue fomentar isso, né? E passando depois para você, Fontinhas, como é que o cara que não tem um cargo de gestão e percebe que ele pode inovar, como que ele fomenta isso dentro da companhia até para poder levar isso até uma posição mais diretiva para que fomente um movimento de inovação dentro das empresas? Eu vou começar com a minha própria experiência, tá, Wellington? Então, hoje, a gente até veio conversando sobre isso. A equipe de odonto... Não tem que fazer curso de odontologia antes. Não, de jeito nenhum. Nem passar em segundo na faculdade de medicina. Senão a régua sobe muito alto, né? De jeito nenhum. Acho que a gente foi trabalhando com muito nesse conceito de empoderamento do time. Então, assim, o que fica comigo na parte de odontologia é aquilo que, digamos assim, é o core do negócio, que é a parte de auditoria, a parte de gestão de rede credenciadas e a parte de projetos e processos ligados a essas áreas. Então, é a parte assistencial. Tá? E lá naquele microcosmo, a gente vem trabalhando ao longo de 5, 6 anos esse processo de responsabilização, de empoderamento, de certa maneira, eu peguei até... Hoje a gente tem alguns casos super bem sucedidos, né? O meu coordenador, nesse período de 6 anos, né? O meu coordenador de gestão de rede, quando eu cheguei lá, ele era auxiliar administrativo, era abaixo de assistente. Então a gente foi num processo de empoderamento dele, porque eu vi que ele tinha esse perfil, essa vontade, trabalhava bem com Excel, sabia avaliar os números, tinha essa criticidade, né? Então a gente foi trabalhando com as pessoas e colocando atribuições e fazendo esses testes mesmo de empoderamento e, de certa maneira, eles sentirem essa segurança psicológica de que eles podem errar. Então acho que o principal ponto, acho que qualquer gestor pode trabalhar nessa maneira com o seu time. Então, em vez de... Eu acho que o primeiro é o exercício de desempoderamento. O exercício de você conseguir descentralizar, o exercício de você tornar aquela estrutura capaz de girar sem que você esteja presente. Quando você fomenta esse tipo de situação, você dá autonomia e tudo mais, eu acho que é natural, de certa maneira, que as pessoas vão trabalhando, vão trazendo novas proposições, vão perdendo esse medo. Então, eu entendo assim, independente do estágio do gestor, se ele é um gestor de uma área, se ele é um gestor de gestores, se ele é um gestor de uma unidade de negócios, ele tem que trabalhar numa proposição o quê? De gerar esse empoderamento e essa autonomia dos colaboradores. Porque o resto é consequência. O resto, assim, é trabalhar com isso e fazer, de certa maneira, o time trabalhar de uma forma colaborativa, e quebrar os selos internos. Então, ao longo desse trabalho, eu tinha 2 áreas que não se falavam praticamente. E até que uma criticava a outra. Então, a gente foi trabalhando isso aí. Na verdade, eu até acabei constituindo outras áreas também de suporte, mas hoje elas trabalham de uma forma integrada. E a gente até, eu estava comentando hoje com o pessoal, né, nessa proposição, a gente trabalha de uma forma diferente, porque eu não trabalho tão segregado a parte de auditoria odontológica, que é aquela área de controle de qualidade e tudo mais, da área de rede, que é aquela área mais negocial. Geralmente são áreas conflitantes, né? Sim, geralmente sim. são áreas dentro de uma operação que se chocam. Sim. E tem interesses diferentes, por conta daqueles diferentes. interesses. Só que eu nunca tive essa visão, porque
a finalidade única é gerar qualidade assistencial. E qualidade assistencial a gente consegue como? Né? Gerindo custo, gerindo entrega, resolutividade e por diante. Então a gente trabalha numa proposição muito integrada. Eu acho que isso aí ele tem que se expandir para todas as esferas. Os silos, e eu acho que essa que é o grande ensino que a startup traz para a grande empresa. Os silos, na verdade, eles criam aquilo que você comentou, Wellington, de objetivos conflitantes e que se chocam e que gastam energia. Você desperdiça muita energia nesse processo. Então, acho que existe uma possibilidade de trabalhar numa dinâmica muito mais interativa, muito mais sinérgica, só que você precisa empoderar as pessoas e, logicamente, gerir os conflitos nesse âmbito. Tá? Então, independente do nível, eu acho que tudo começa por aí. E eu acho que é assim que a gente conseguiu também trazer proposições novas. Boa. Cara, eu acho que, assim, quem tá numa camada mais operacional e quer começar a inovar, a primeira coisa é buscar colaborar, né? Então, por exemplo, putz, eu preciso fazer um relatório. Em vez de ficar lá tentando um dash, né? Às vezes muita gente trabalha lá no Excelzão, lá tentando fazer um dash. Cara, em vez de sair tentando fazer alguma coisa, quem que é o seu cliente? Eu acho que o pensamento de empreendedor é muito importante, né? Então, você pensar que você é eu sou um prestador de serviço. Beleza que eu sou... que tá lá na CLT e tudo mais, mas, cara, se entenda como uma empresa. Cara, quem que é o seu cliente? O meu chefe é o meu cliente. O que ele vai precisar? Senta com ele, entende qual que é a dor. E, cara, chama uma galera pra... o que você acha? Pega feedback. Eu acho que a cultura do feedback é muito importante nesse momento. E busca... hoje mesmo um menino lá que trabalha com a gente falou, cara, eu quero ser mais criativo. Cara, você tem que conhecer gente, né? Eu acho que o network é muito importante para você chegar e falar assim, eu quero aprender mais sobre arquitetura, cara. Me fala um pouco, mano. Como é que eu posso trazer arquitetura? Vamos trocar uma ideia. Um certo tempo atrás eu falei assim, cara, eu queria aprender mais, tava pensando em ir mais para uma área de negócio, né? Como designer, mas atuar mais como PO, como PM. Cara, eu fui procurar gente que tinha feito esse caminho para me contar como é que foi a história dele. Eu acho que essa troca é muito importante. Procurar gente. Eu lembro que na empresa que a gente trabalhava, tinha os totens, né? Eu gosto de falar sobre esse assunto, isso aqui eu não domino, mas eu tenho interesse. E você começa a fazer essa troca. Eu acho que, primeiro, se posicionar, entender que você é uma empresa e falar assim, cara, quem que é o meu cliente, qual que é o meu produto, como é que eu entrego isso. Acho que é legal tentar fazer essa virada de chave. E tentar trazer gente para o jogo. E se você quer aprender mais ferramentas, buscar e não ter medo, né? Eu recebo um monte de gente no LinkedIn, cara, dá uma olhada no meu portfólio de design, cara, quem é você? Putz, um amigo meu me indicou para você falar, beleza, vamos trocar uma ideia. Eu acho que, e acho que você também, quando você tiver evoluído nessa carreira, também olhar para trás e falar, cara, se não tivesse alguém tivesse me ajudado, isso aconteceu comigo. Eu não estaria aqui. Muita gente, eu fui lá e perguntei, me passa seu portfólio para eu dar uma olhada, e o cara foi lá e ajudou. Então, também não esquecer de, quando você estiver tendo sucesso, também ajudar a galera a pensar, né? E o gestor é só ele não atrapalhar você nesse processo. Cara, isso é importante, né? O gestor, ele tem o papel de ou minar ou te deixar crescer, né? O gestor, ele tem o poder de jogar para frente ou para trás. Exatamente. Né? E isso e dificilmente ele é neutro, né? Como você falou. Se ele não atrapalhar, já tá bom. Mas tá de bom tamanho. Geralmente, ou você tem um gestor que te empurra pra frente, ou aquele cara que te amarra. Isso é muito ruim. Mas você tem que ter Por isso que eu falo assim, se você pensar igual uma empresa, o que a empresa tem? Tem visão, tem propósito, por que você existe e onde é que você quer chegar. Se você começar a pensar desse jeito, parece meio coach o negócio aqui, mas é isso, sabe? Se eu não tivesse o ano passado chegado e falasse, cara, eu tô estagnado, o que eu vou fazer na minha carreira? Qual que é o meu propósito? Putz, quero trabalhar com isso. Onde é que eu quero chegar? Não. E aí você começa a procurar e fala, não, vamos pelos caminhos. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Se eu puder dar uma dica aqui também, caso você esteja numa situação onde o seu gestor não te dá essa situação de evoluir, você acha que ele não te caminha muito bem para um lugar que você gostaria de estar, você pode procurar alguma pessoa do mesmo nível que ele e procurar uma mentoria. Fala, é um cara que você admira dentro da companhia, fala, gosto da forma que você trabalha, podemos ter um café uma vez por semana, meia hora,
para que você me dê algumas dicas profissionais, etc. Claro, faça isso da melhor forma, cada empresa tem a sua cultura para que não gere nenhum tipo de atrito, mas você é livre para procurar feedback e procurar mentoria com um profissional que você admira, que você acha que está mais alinhado com a tua visão de negócio, com a tua visão de trabalho. Isso ajuda muito na tua evolução profissional. Isso aí. Marcelão, fala um pouquinho aqui para a gente. Empresas estão querendo inovar, que querem ter algum braço de tecnologia que ajude nesse processo de transformação. Como que a VMBers pode ajudar nesse processo? Bom, a VMBers ela trabalha nesse braço de tecnologia, apoiando grandes clientes do Brasil, né? Principalmente na área de arquitetura de soluções, desenvolvimento de software, squads ágeis, outsourcing profissionais. Algumas empresas preferem trazer os profissionais para dentro de casa, ter a gestão dos profissionais, né? E também, principalmente com modernização de aplicações, né? Principalmente as aplicações JTE. Ou seja, hoje a transformação também passa por quebrar monolitos, trazer esses monolitos. Quando ele falou de quebrar os silos, né, acaba lá embaixo quebrando os grandes sistemas cêntricos, né, em serviços menores, para você poder até abrir esses serviços para outras pessoas de fora, ter as APIs abertas, como a Unimed está trabalhando. E a modernização, isso passa pela modernização de algumas aplicações importantes que você tem, alguns produtos grandes que você tem dentro da empresa. E a VMBers é especialista nessa modernização, né? Então, primeiramente, sacando ali esses monolitos, esses grandes produtos digitais para a nuvem, né? Primeiramente, e depois começando um processo de estrangulamento ali, para que você consiga separar valores, né? Então você tem um produtão ali, um monolitão, com as coisas todas misturadas ali dentro, né? E começar a sacar valores ali para entregar microserviços, né? Serviços orientados a eventos e tal. Então a VMBers hoje ela é parceira nessas frentes aí com os clientes, vários clientes do Brasil. E ajuda da flexibilidade necessária para a gente fazer o processo de inovação que a gente está falando. Exato. Servir de ferramenta, né, que eu falei ali, para as áreas de inovação, né? E não levar tecnologia só por tecnologia. Né? Exatamente. E aí, Fábio e Fontinhas, queria que vocês falassem para a gente encerrar aqui um pouquinho sobre o Stormia Talks, podcast que agora é nosso parceiro aqui, irmão, está aqui embaixo na descrição, caso você queira conhecer melhor, mas queria que vocês falassem um pouquinho do que rola lá, como funciona. Primeira vez que eu gravo aqui com outro host de um podcast, não é a primeira vez, mas que eu não sabia é a primeira vez, com outro host de um podcast aqui tão interessante quanto o Stormia Talks. Queria que vocês falassem um pouquinho do podcast, para quem quiser conhecer. Ok, o Stormia Talks ele surge muito numa proposta de divulgar e disseminar esse novo momento do Stormia, trabalhando a cultura da inovação. Então a gente foca muito em mindset de inovação, foca muito em cultura, e a gente traz pessoas, sejam de startups, sejam até de outras empresas, né, para trocar ideias em relação a como eles trabalham inovação em cada local. Então ele tem essa proposta de trazer a visão, seja da grande corporação, da startup, do investidor. Nós estamos aí, já lançamos em torno de 4 episódios, mas temos mais aí que já estão no forno para serem lançados. E ele também tem um propósito aí, porque nós fazemos parte de um sistema, que não deixa de ser um ecossistema também, que é o próprio sistema Unimed, que tem mais de 340 Unimeds, né, em todo o Brasil, 19 milhões de beneficiários. Então ele é um gigante, né, e a gente quer disseminar o trabalho que estamos fazendo, não somente como saúde, mas também toda a parte de seguros, né? A Unimed vem trabalhando fortemente, a Seguros Unimed vem trabalhando fortemente também nessa conscientização, porque quando se fala Unimed, logo se pensa em saúde, mas a gente tem todo um portfólio de soluções e a gente quer firmar essa solução e muito numa proposição ligada à inovação. Basicamente é nesse contexto. Estão convidados também, espero recebê-los aí também em breve lá no nosso podcast. Vai ser um prazer. Com certeza, e
E a gente agradece demais esse convite. Foi uma baita de uma oportunidade aqui para trocar ideia e aprender junto com vocês. Show de bola. Se você ainda não está inscrito nesse canal e você ainda não deixou o like, essa é a sua última oportunidade. Mentira, pode dar o like agora, mas se quiser dar depois também pode, viu, Marcelo? Positivo, positivo. Mas agora você pode seguir a gente nesse canal, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, todas as redes a gente está lá. Agradecer aqui a presença dos nossos convidados, que, Obrigado, cara, valeu essa demais. conversa maravilhosa aqui. Fábio, obrigado, foi excelente. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. Muito bom. Demais. Fontinhas, seu cara. Tamo junto. Little cara. Obrigado, Source. viu? Little Sources, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, né? Tô debutando, né? Eu tava contando pra vocês, né? Que Verdade, né, cara? primeira vez que eu sentei numa mesa dessa, assim, pô, foi uma Mandou bem, mandou bem. baita experiência bacana, gente. Vocês estão de parabéns. Com certeza, já tô seguindo vocês, né? Você tá ligado? Né? Obrigado, mano. É isso aí. Indica nós. Com certeza. Marcelão, Já é. obrigado novamente, cara. Muito obrigado pelo convite de novo. Já sou aqui Isso é da casa. habitué. É isso aí, galera. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado quem acompanhou até aqui. Não esquece do like, encaminha esse episódio para quem quer saber mais sobre inovação, quer saber mais sobre seguros, produtos, etc. Acompanha a gente nas redes sociais e valeu!